E eu quero, nesse momento, pedir a você que lembre de alguém que, se morrer hoje, vai para o inferno, porque ainda não crê. Você consegue fazer esse exercício? De lembrar um nome agora na sua mente, e você vai orar por ele ou por ela agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos e nós vamos orar juntos. Não tire a sua concentração desse nome que o Senhor mesmo está colocando na sua cabeça, no seu coração. Esse nome dessa pessoa, você vai orar por ela agora, em nome de Jesus. Vamos orar todos juntos, meus irmãos? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nesse momento, ó Deus, estamos unindo a nossa fé. Estamos, ó Pai, nos juntando como filhos de Deus, como filhos do Senhor, como servos, ó Pai, que creem no Seu nome. Nós queremos agora, ó Pai, cada um de nós, te apresentar, ó Deus, esses nomes que estão na nossa cabeça. Pessoas que nós amamos, Senhor. Pessoas que ainda não estão salvas. Pessoas, ó Deus, que se partirem hoje para a eternidade, terão um fim trágico, Senhor. Então, meu Deus e meu Pai, o Senhor que é o Deus de todas as missões, o Senhor que salva, o Senhor que regenera, o Senhor, ó Deus, que traz, ó Deus, para ter uma nova vida em Cristo, o Senhor que justifica, o Senhor que santifica. Meu Deus, fale ao coração dessas pessoas que estão sendo mencionadas agora na nossa mente e no nosso coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu quero começar dizendo que Deus quer usar a sua vida ainda mais. Talvez você diga assim: Pastor Aldrey, eu sou crente há 25 anos, eu me batizei com 7 anos na igreja, eu estou a vida inteira sentado nesses bancos, eu cantei no coral, eu fui dirigente de culto, eu já preguei, eu ia nos pontos de pregação, eu sirvo ceia, eu faço, eu aconteço, eu estou em todos os cultos e todas as reuniões. Meu irmão, quando você chegar diante do Senhor, você vai ter que apresentar as suas mãos. E eu pergunto aqui a todos nós que estamos aqui nessa noite: quem é que vai bater na porta do céu e vai dizer assim: eu fui salvo porque o Gilmar pregou para mim? Será que os nossos nomes serão mencionados? Eu fui salvo porque a irmã Maria pregou para mim. Eu fui salvo porque o Acioli pregou para mim. Eu fui salvo porque aquela adolescente pregou para mim. Eu fui salvo porque Elizabeth pregou para mim. Irmãos, não há honra maior para um ser humano, para um crente em Cristo, do que ganhar uma alma para o Senhor durante o tempo que essa pessoa passou aqui na terra. As pessoas estão se confundindo com isso. As pessoas estão se distraindo com muitas coisas. Mas a missão de Deus é que todos nós sejamos discipuladores. Abra sua Bíblia, por gentileza, anote num papel, depois lê em casa, se você quiser. Mateus, capítulo 28, versículo 19, talvez um dos textos mais conhecidos, mais pregados, mais falados, mais testemunhados. O texto de Mateus 28, a partir do versículo 16, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Jesus deu uma ordem. Jesus disse: vão para lá, obediência. O discípulo do Senhor é um discípulo obediente. Versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O discípulo do Senhor adora porque conhece o seu Deus. Não se distraiam, meus irmãos. Pode ser que você deseja ter uma vida espiritual pulsante, pujante, uma vida aquecida, você quer ir, você quer falar, você quer aprender, você quer se desenvolver, mas de repente você está colado numa amizade, ou num relacionamento, ou então em algum grupo que está te ancorando, te segurando. Irmãos, no meio dos discípulos havia quem acreditava, quem adorava, mas também havia os que tinham dúvidas. Eu não sei aqui quem é aquele que duvida
ou aquela que acredita, mas não se engane. No meio dos discípulos, haverá alguns que vão duvidar. Talvez quando um grande projeto vier através do pastor da igreja, talvez quando uma grande missão chegar para você, você vai querer contar para alguém, você vai querer dividir para alguém, o pastor vai lançar um projeto na igreja, e aí você vai falar assim, sim pastor, vamos em frente, sim igreja, vamos avançar, sim vamos evangelizar, sim vamos ganhar as crianças do jiu-jitsu, os seus pais, as suas casas, as suas vilas. Aí você chega em casa, ou vai para o WhatsApp, ou vai numa rede social e conta para alguém, a pessoa, não, isso dá muito trabalho. Não, isso vai ser muito gasto. Não, isso vai ser muito dispendioso. Não, já tentamos isso 4 vezes e não deu certo. Meus irmãos, continuem olhando para o Deus da missão. Continue crendo no Deus da provisão. Continue crendo naquele que chama para que coisas grandes sejam feitas em nome dele, para ele, para a glória e honra do nome dele. Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente olha o texto bíblico e muitas vezes nós não conseguimos contextualizar. A gente não consegue se aproximar historicamente do texto. Esses aqui, possivelmente todos ainda na sua fase de juventude, seguindo alguém que se chamava o Filho de Deus, que se intitulava o Filho de Deus. Irmãos, quantas dúvidas não pairavam, quantos questionamentos, quantas pessoas, familiares, vizinhos talvez, dizendo, isso não vai dar certo, você vai se dar mal, você vai seguir um homem mentiroso. E eu digo para os irmãos, ainda hoje nós ouvimos esses argumentos. Ainda hoje, muitas pessoas deixam de seguir a Cristo porque estão dando ouvido ao que a multidão está falando e não ao que Cristo está dizendo. Mas que nessa igreja isso não venha acontecer. Mas que na nossa juventude isso não venha acontecer. Mas que no grupo de mulheres isso não aconteça. Mas que no meio da liderança dessa igreja isso não aconteça. Porque nós vamos seguir acreditando e confiando no Senhor. Versículo 18 diz assim, e chegando Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, esse portanto aqui, ele divide exatamente o momento onde os discípulos duvidaram e o momento em que grandes coisas começariam a acontecer. Ou seja, Jesus, que tem todo o poder, não só no céu, mas também na terra, está dizendo, ide, vão, partam, saiam por todos os lugares, por todas as nações, por todos os bairros, e eu acrescento aqui, por todos os carros de Uber, por todas as filas de padaria, por todas as filas de médico pela manhã pegando senha, por todos os grupos de WhatsApp, por todas as publicações no Instagram, por todas as conversas onde você tem contato com pessoas. Ide, vão e indo, façam discípulos de todas as nações. Ensinem. Irmãos, esse é o nosso desafio hoje em 2025. Encontrar crentes em Cristo. Crentes muitas vezes acostumados à EBD da igreja. Crentes que estão há 30 anos frequentando os bancos da EBD. Crentes com 40 anos frequentando o banco da EBD, discutindo com o professor quem escreveu Hebreus. E milhares de almas, irmãos, perdidas. Esse é o nosso grande desafio. É o desafio de chamar os ensinadores, os professores, os discipuladores, para que deixem os bancos e comecem a andar. E na vida, discipulem, ensinem e amem todas as pessoas que o Senhor colocar pelo seu caminho. Quando acabar esse culto, você vai para sua casa e você vai encontrar alguém no caminho que não tem Jesus. Eu tenho certeza disso. E possivelmente, alguns de nós, quando chegar na sua casa, vai encontrar, possivelmente, não sei, há uma porcentagem de chance, não vou aqui dizer, de dentro ou dentro das nossas casas, nós vamos encontrar pessoas que ainda não conhecem Jesus. E o que nós vamos fazer? Nós vamos nos acostumar?
Nós vamos nos acostumar e ficar, sabe, tranquilos, convivendo com gente que amamos, convivendo com gente que conhecemos, convivendo há 10, 20, 30, quem sabe 50 anos, ao lado de pessoas que estão indo para um lugar diferente que é o seu. Indo para a eternidade, para lugares opostos, enquanto você está indo para o céu. A pessoa que você ama está indo para outro lugar. Será que nós vamos dormir tranquilamente, irmão, sabendo que isso está acontecendo? Ou esse tema vai nos incomodar? Ou esse tema vai mexer conosco? Ou nós vamos dar um basta nisso? E vamos pedir mais poder dos céus? E vamos pedir mais autoridade dos céus? E vamos buscar um pouco mais o Senhor? E vamos pedir porção dobrada dos altos céus para ganhar almas, para povoar o céu, para arrancar pessoas que estão indo para o inferno, irmãos, hoje, agora, nesse momento. Como nós conseguimos dormir com isso, meus irmãos? É uma pergunta que o Espírito Santo tem me feito. E eu vejo isso nesse texto. E o versículo 20 termina assim: E eis que eu estou, ou estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu ouvi um pastor dizendo isso. O Senhor Jesus é o único mestre, é o único doutor, é o único professor, é o único mentor que, após concluir o curso dos seus alunos, ele simplesmente não manda embora, vão sozinhos agora. Sabia disso? Quem estudou aqui, fez o 2º grau, ou curso técnico, ou faculdade, 1 ou 2, não sei. Quando você chega ao final de um curso, você completa o curso, você pega o quê? Um canudo, um diploma, e alguém diz assim, pronto, agora vai trabalhar. Se for advogado, vai advogar. Se for médico, vai curar as pessoas. Se for engenheiro, vai construir pontes. Mas o crente não. O discípulo não, irmãos. Jesus Cristo diz assim, vão por todo mundo, porém, eu estarei convosco. O Senhor está convosco. O Senhor está contigo. Irmãos, isso muda tudo. Isso muda a concepção. Isso muda a tranquilidade. Isso muda a certeza. Isso muda, irmão, o olhar diante de uma situação difícil. Uma coisa é você olhar para uma situação difícil e sozinho, solitário, no seu modo de agir, você dizer, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Não vai dar certo, não vai dar bom, vai morrer, vai falir, vai isso, vai aquilo. Mas outra coisa totalmente diferente é você lembrar que você tem um Deus morando dentro de você. É você ter a certeza e a convicção que o Espírito Santo está dentro da sua vida. E quando você fala na autoridade do Senhor. Quando você ora na autoridade do Senhor. Quando você profetiza, quando você prega, quando você ensina, quando você aconselha, você está falando na autoridade do Senhor Jesus, que está convosco. Está com você, Ele vive dentro de você, Ele está dentro de você, fazendo uma obra maravilhosa. Ele não mandou você para a missão sozinho, amém, irmãos? Irmãos, não é fácil pregar o Evangelho, não é fácil enfrentar as trevas, não é fácil você encontrar um homem possuído, uma mulher possuída. Não é fácil você encontrar uma hoste do inferno tentando derrubar ministérios. Não é fácil, irmãos, imaginar que nesse momento, enquanto nós estamos nos reunidos aqui, em santa paz, em alegria, alimentados, banhados, cheirosos, né? Alguns com boticário, outros com Renaudet, outros com marcas mais chiques, como o pastor Gilmar, com certeza, né, pastor Gilmar? Muita gente agora, irmãos, não faz ideia do que é estar aqui ou consegue imaginar como é ter esse ambiente. Esse vídeo que foi mostrado aqui falou muito ao meu coração. Ilha de Marajó pertence ao Pará. E Pará é a terra do meu pai e dos meus avós. E quem sabe, pastor Papa, pastor Alcioli, quem sabe, né? Deus não faz um mover sobrenatural e nós enviamos realmente alguém da nossa associação, das nossas igrejas, numa viagem missionária, para conhecer, para fazer a diferença. Viu quantas igrejas fechando? Igrejas que talvez nem tenham um músico tão habilidoso quanto o irmão aqui que tocou.
que não tenham vozes tão bonitas quanto das irmãs que louvaram o Senhor, que não tenham no seu hall de membros mulheres e homens tão elegantes quanto vocês. Mas nós que sabemos, mas nós que temos, nós temos a obrigação, meus irmãos, de lembrar de cada um deles. Essas almas precisam do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu quero falar, irmãos, quem pode pregar? Você já se perguntou isso? Talvez um obstáculo na vida de algumas pessoas seja: eu não sei pregar. Talvez um outro obstáculo seja: eu não fui ensinado. Talvez um outro obstáculo seja: eu não tenho muito tempo de igreja. Eu sou tímido, né? Muitas pessoas dizem isso. Eu sou tímido, eu não fui treinado, não investiram em mim. Eu não sei se eu vou conseguir falar, eu vou ficar nervoso. Meus irmãos, a Bíblia, ela responde isso. Abra a sua Bíblia, anote, depois leia todo o texto. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem pode pregar? Quem está autorizado a pregar? Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude, ou em algumas traduções, o poder. Agora pode ir. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e então ser-me-eis minhas testemunhas. Olha só. Quem está autorizado a pregar o Evangelho é quem já tem o Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. Eles não conseguiriam completar a missão sem a presença do Espírito Santo em suas vidas. Eles não saberiam o que dizer. Eles não lembrariam das histórias. Irmãos, pensem, nesse primeiro século não existia a Bíblia como nós temos hoje, não. O que os discípulos viram, ouviram, presenciaram, foi exatamente o que Jesus fez. Hoje nós lemos aqui em ordem quase que cronológica. Nós não lembramos, podemos ter acesso, eles não, irmãos. Eles testemunharam, falaram do que sentiram. E essa palavra testemunha é muito interessante. Alguém pode testemunhar do que não viu? Alguém pode testemunhar daquilo que não presenciou? Alguém pode testemunhar daquilo que não sabe, que não conhece? Está aqui a resposta para todas essas perguntas. Quem pode pregar o Evangelho? Todo aquele que já recebeu o Espírito Santo. E aí você pergunta assim: pastor, eu acho que eu tenho o Espírito Santo. Eu acho. Às vezes eu sinto um tremelique. Pastor, eu acho que eu tenho o Espírito Santo. Às vezes eu choro no louvor. Irmãos, isso com todo respeito e carinho. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. O apóstolo Pedro, depois de receber o Espírito Santo, ele começa a pregar durante uma festa que vocês já ouviram falar, a festa do Pentecoste. Era uma festa de alegria, uma festa que vinha judeus de todas as partes do mundo. Judeus de todos os lugares vinham nessa festa para agradecer pela colheita, pela renda, pela fazenda, pelos recursos. Era o Pentecostes, uma festa esporádica, e ali haviam judeus de todos os lugares do mundo que já até falavam outros idiomas. E aí no versículo 38, depois de Pedro pregar, versículo 31 diz assim: e a multidão, ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Olha a resposta do apóstolo. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. O arrependimento dos pecados, a nova vida em Cristo, a fé em Jesus Cristo nos garante acesso ao Espírito Santo. Então, se você reconhece como pecador, se você já confessou o nome do Senhor, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você já tem o Espírito Santo. Amém? E ele não é mais como no Antigo Testamento.
No Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava o fiel, visitava o homem, entrava para fazer uma obra específica e depois era retirado. Aconteceu isso em vários momentos da Bíblia. Mas o derramamento completo e total e irrestrito do Espírito Santo aos que creem, aqueles que se arrependeram, já foi concluído, já foi praticado, já foi confirmado no Novo Testamento. Então, se você já tem o Espírito Santo, você é um pregador do Evangelho. Talvez você não saiba disso, talvez você não sabia disso, mas agora você está sendo informado que todo aquele que tem o Espírito Santo está autorizado a pregar a palavra do Senhor. E eu vou pregar o quê, pastor? O que eu devo falar para as pessoas? Eu não sei, eu fico nervoso. Alguém já passou por isso? Você chegou no ônibus, sentiu uma coisa no coração, dizendo, essa moça está triste, diga alguma coisa. Alguém já passou por isso? Essa pessoa na fila está com um semblante triste, eu queria dizer alguma coisa. E às vezes você se trava. Ou você está aqui na igreja, vê um irmão, vê uma irmã, e você quer dar um abraço, você quer ir ao encontro, e você quer fazer algo para mudar. Meus irmãos, entenda, isso pode ser sim a presença do Espírito Santo te levando a abençoar alguém, te levando a falar coisas de Deus para alguém, e você precisa aceitar esse convite e dizer, olha, eu não sei o que, eu não te conheço, né? Como eu já fiz várias vezes, mas eu gostaria de orar pela sua vida. Uma oração todos nós podemos fazer, amém? Amém. Podemos ou não podemos? Uma oração nós podemos fazer, mas ao invés disso, irmãos, eu me arrependo já muitas vezes, passando pela vida, passando pelas pessoas, às vezes pessoas com vidas difíceis, com vida amargurada, né? Às vezes você olha para o caixa do supermercado e você pensa, puxa vida, essa mulher ou esse homem está aqui atrás desse balcão, às vezes 12 horas em pé, às vezes passando mal, às vezes doente, e só porque a fila demorou um pouquinho eu estou reclamando. Irmãos, isso precisa mudar. Às vezes você vai na padaria, só porque não acabou o pão na sua vez, você murmura, você reclama. Não, meus irmãos, você tem o Espírito Santo na sua vida. Você tem Deus. Você precisa, eu também, precisamos ser diferentes na atitude, na reação. Porque, irmãos, Deus conta conosco para mudar esse mundo. Deus conta conosco, conta com você, conta comigo, para transformar vidas. O que você vai pregar? Talvez você já tenha ouvido falar do plano de salvação. Quantos aqui já ouviram falar do plano de salvação? Irmãos, levanta assim para eu ver mesmo isso. Quem pode vir aqui fazer um resumo do plano de salvação? Alguém pode? Em 1 minuto? Tá vendo? É isso. Existe uma banda muito antiga. Eu não vou falar o nome aqui porque alguns vão, né, encontrar a minha idade. Mas essa banda tinha uma música que falava assim, ó, o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio. Não estou aqui julgando, condenando ninguém. Não fique constrangido. A não ser que esse constrangimento encontre um lugar no seu coração e você descubra que tem que melhorar e que a partir de manhã você vai colar ainda mais com o seu pastor, ainda mais com o líder de evangelismo, ainda mais vai querer preparação, ainda mais vai querer... Aí sim, aí fique constrangido para a glória de Deus. Mas a minha intenção não é entristecer ninguém. Mas, irmãos, o que adianta nós termos o antídoto, a cura, uma injeção que pode curar qualquer doença, e estando nós passando numa calçada, pastor Gilmar, eu esqueci o seu nome, William, o que adianta nós termos o antídoto para a maior enfermidade da história da humanidade, que é o pecado? E a gente está com essa injeção, alguém caindo, morrendo, e você tem a injeção, você tem o antídoto, você passar por ela e você dizer, não vou aplicar não. Alguém vai te ajudar. Do que nós seríamos chamados? Egoístas? Malvados? Injustos? Insensíveis? Que palavra bonita. Pastor Gilmar é um filósofo. Irmãos, do que nós seríamos chamados tendo a cura para uma enfermidade de alguém nas nossas mãos,
mas nos recusamos a aplicar, do que seremos chamados. É exatamente isso que nós merecemos, irmãos. Toda vez que a gente deixa de fazer o bem para alguém, toda vez que nós sabemos algo e não compartilhamos com alguém que precisa. E nós lemos aqui que quem não crê já está condenado. As pessoas estão se confundindo, como eu disse no começo. Elas estão achando que vão viver uma vida aqui e quando chegar lá no céu, ele vai ser surpreendido. Eu não sabia. Não, irmão, já está. A condenação já está sobre a vida de quem não crê. E nós temos esse antídoto. Nós temos essa cura. O plano de salvação é entender que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 fala sobre isso. Todos nós somos pecadores, estamos afastados da glória de Deus. Porém, o Senhor, nosso Deus, que é riquíssima misericórdia, enviou Jesus ao mundo para salvar as pessoas. Como você leu comigo em João 3,16. Então, alguém que estava totalmente perdido, totalmente afastado, imerso no seu pecado, no seu egoísmo, na sua vida particular errônea, recebe uma oportunidade, uma chance, não merecendo, mas recebe. E aí a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Ora, se eu sou um pecador, o que eu mereço é a morte. Mas a graça de Jesus, Efésios 2:8, ela vem sobre o pecador, trazendo vida, vivificando todos aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, para viverem uma nova vida para a glória de Deus. O plano de salvação, irmãos, é isso. É você entender que o homem sem Deus está perdido, que o próprio Deus providenciou a salvação e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, como diz Atos 2:38, para receber a salvação. É só isso. Nós temos uma tentação de querer falar, venha para a minha igreja, venha para a minha igreja, venha para a minha igreja, quando na verdade as pessoas precisam ouvir, nós somos pecadores, nós temos que nos arrepender, nós vamos ser culpados e vamos ser julgados se não entendermos a graça do Senhor. E enquanto isso, irmãos, muitos de nós estão apenas convidando pessoas para eventos. Nós, todos nós, eu com 42 anos, eu sei que eu não pareço, muito obrigado. E vocês com 30, com 40, com 50, com 20, todos nós, irmãos, precisamos ganhar uma alma para o Senhor. Se você ainda não tem esse selo de ganhador de alma, você precisa urgentemente mudar isso. E eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar 100% em todas as áreas. Sabe por quê? Porque aquele que ganha alma é sábio, diz a palavra do Senhor. E um sábio, ele se livra do problema, irmãos. Um sábio vê o buraco e se desvia do mal. O sábio sabe que depende da graça do Senhor. Talvez a maior arma de Satanás no nosso tempo é enganar as pessoas para que elas não encontrem a sabedoria que vem de Deus. Onde devemos pregar? Nós lemos aqui. Indo por todo mundo. Saia daqui hoje com uma, com uma ardência no seu coração, de alguma forma entenda isso. Amanhã é domingo e eu vou falar de Jesus para alguém. Comprometa-se com Deus, não é comigo não, se você quiser. Amanhã é domingo, eu vou falar de Jesus com alguém. Eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou me divertir, enquanto eu não disser para alguém que ele precisa de Jesus, que ela precisa de Jesus. Irmãos, se nós fizermos isso, a nossa vida será bem melhor. Não é porque nós vamos tirar um peso da consciência, não. É porque nós estaremos no centro da vontade do Senhor. E quem está no centro da vontade do Senhor é abençoado por Deus de muitas formas, de muitas maneiras. Amém?
Eu queria apenas contar uma história. Vocês vão encontrar muitas pessoas que, ao ouvirem de Jesus, elas vão dizer assim: não, mas eu não sou pecador, eu não faço mal para ninguém. Já encontraram gente assim? Eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu não isso, eu não aquilo, eu não isso, eu não aquilo. Eu estava numa palestra com o pastor Ebenezer Bittencourt e ele contou uma ilustração muito interessante. Você está na sua casa fazendo um omelete. Quantos ovos leva um omelete? 3, 4? 5, 6? Oi? Quantos irmãos aqui que fazem omelete? Quantos ovos, irmãos? 17 para fazer um omelete? Meu Deus, 17 ovos. Jesus. Vamos lá. Você vai fazer um omelete. Amém? Quantos gostam de omelete aqui? Levanta a mão. Bom, é bom. Proteína pura, melhor alimento, mais completo. Aí você vai e começa a fazer o seu omelete. Você pega um ovo, joga na frigideira, tá bom. 2, 3, 4. No 6º ovo, o ovo tá podre. Eca! Cheiro horrível, aquela cor, aquela coisa. Aí você olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Aí você fala assim: bom, não vem, ninguém viu, que mal tem. E você faz o omelete e serve para sua família. Alguém que faz isso? Irmãos, foram 6 ovos bons e um apenas ruim. Você vai jogar todo o omelete fora. Adivinha quem é esse omelete? Somos nós. Nós podemos ter muitas qualidades, mas se nós tivermos um defeito, não vai prestar. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. É por isso que nós temos que informar as pessoas que todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Nós não somos perfeitos. Nem após a conversão somos perfeitos. Nós somos justificados. Quando Deus olha para a gente, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. E por isso nós somos aceitos. E Ele quer ver uma coisa em cada um de nós, irmãos: verdade. Ele quer ver verdade no seu coração. Ele quer ver verdade na hora da adoração. Ele quer ver verdade na hora do evangelismo, nas reuniões, na ceia, quando você está ocupado com as coisas de Deus. Verdade. O Senhor ainda busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Eu quero orar para encerrar minha palavra, pastor, desculpa o horário. Mas eu acredito, irmãos, que todos nós aqui nessa noite vamos ter pelo menos uma coisinha para refletir. E se você não lembrar de tudo, converse com Deus hoje e diga para Ele: Deus, eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero ajudar na tua missão. Eu quero ser um ganhador de almas. Comece com uma alma por ano. Comece 6 meses orando por uma pessoa. E depois vá lá e pregue para ela. E você vai ver, irmãos, como é gratificante, a alegria de ver alguém dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Se você entende que precisa disso, se você entende que precisa crescer em algo, melhorar em algo, se aperfeiçoar em algo, essa oração é para você, uma oração de consagração. Eu quero te encorajar, se você quiser, se você puder ficar de pé no seu lugar, e nós vamos orar ao Senhor, dizendo assim: Deus, conta comigo na tua obra. Deus, usa a minha vida na tua obra. Deus, eu tenho 99 anos, mas eu ainda quero fazer algo na tua obra, Senhor. Deus, eu tenho 15 filhos, mas eu ainda quero te servir com verdade. Deus, eu tenho dores nos ossos, mas eu te entrego o meu coração. Deus, eu tenho pouca sabedoria, pouco estudo, mas eu quero que a minha casa seja uma casa onde teu Espírito Santo tenha liberdade. Eu não sei qual é a tua situação, meu irmão, mas o Senhor conta conosco para uma grande obra. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Aqui estamos, ó Deus, todos nós com os corações abertos. E nós, ó Deus, em uma só voz queremos te clamar e pedir ao Senhor que continue falando ao nosso coração. Que não, ó Deus, permita, ó Senhor, que as distrações desse mundo roubem a semente, a alegria e o teu poder que foi derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Pai, que o comodismo, que o conforto, que nada disso, Senhor, roube a alegria de ganhar almas para o teu reino, Senhor. Deus, enquanto estivermos nesse mundo, que sejamos, ó Deus, vozes que confessam o teu nome, vozes que te adoram com verdade, vozes e almas que se entregam na adoração e no serviço do Senhor, pessoas que usam, ó Deus, os talentos que o Senhor mesmo deu para trabalhar para o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor não chama engenheiros, o Senhor não conta com médicos, o Senhor não tem, ó Deus, nenhuma vontade de chamar pessoas boas, mas o Senhor chama servos, o Senhor chama servas, o Senhor chama pessoas obedientes à tua voz, para te servirem com tudo o que tem. Sejam médicos, engenheiros, dentistas, donas de casa, estudantes, jovens, idosos, crianças. Pai, que o Senhor encontre aqui nessa noite muitos corações desejosos de ganhar almas para o teu reino, Senhor. Meu Deus, eu te peço que continues abençoando o ministério dessa igreja. Pastor Acioli Papa, toda a sua família, toda a sua equipe ministerial, que essa igreja continue sendo uma igreja de referência, Senhor, positiva no atendimento às pessoas dessa localidade, uma igreja viva, uma igreja que fala com alegria do teu reino, Senhor. Uma igreja que chame a atenção do povo pelo jeito que eles são, pela alegria no recebimento ali dos visitantes, pela alegria como servem as crianças do jiu-jitsu e de todos os outros projetos, ó Pai, que o Senhor tem colocado no coração da liderança dessa igreja, Senhor. Que esse povo seja conhecido como povo do Senhor, o povo do amor, o povo que está de braços abertos para salvar pessoas. Ó Deus, não desista de nós, perdoa o nosso pecado. Se existe algum embaraço, ó Deus, que nos prende, que nos impede, se existe alguma situação difícil, ó Deus, que aos olhos humanos não será mudada, Pai, nós contamos com o Teu Espírito Santo para trabalhar no nosso coração, para trabalhar na nossa família, Senhor Deus, para trabalhar em nós, porque só o Senhor pode nos aperfeiçoar e nós precisamos disso. E nós convidamos o Senhor para continuar trabalhando nas nossas vidas, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos, pode se sentar.